Estou estudando o livro de Salmos, lendo um estudo acerca do livro de Salmos. O capítulo é o 58. Deus vai julgar os ímpios. A compreensão deste salmo depende em grande parte da interpretação dos versículos 1 e 2. As palavras são dirigidas a seres divinos. Deuses, RSV, seres divinos, BJ ou a juízes humanos, poderosos, NVI, CNBB, autoridades, NTLH, juízes, ARA. Os que apoiam a primeira sugestão, E.G. Weiser, A. Anderson, indicam textos em que Deus aparece cercado por seres divinos, ou anjos, que fazem a vontade dele. Jó 1:6, Salmos 82:1, 6. 1 Reis 22:19, Isaías 6:1. E particularmente textos que falam da ideia de anjos da guarda de nações, Deuteronômio 32:8, Septuaginta, Daniel 10:13 e 12:1, cuja tarefa era tanto julgar justamente quanto zelar para que a justiça fosse executada e respeitada na terra. Confira o versículo 2b e vê comentário do Salmo 82. De acordo com essa perspectiva, os versículos 3-9 são uma referência ao conjunto de malfeitores da terra. Os que apoiam a segunda sugestão, E.G. Kirkpatrick Kidner, ou indicam textos em que juízes humanos são evidentemente citados como deuses. Êxodo 21:6, Deuteronômio 19:17, Salmos 82:1, ou argumentam que a palavra no hebraico Elim aqui não significa deuses mais poderosos. Êxodo 15:15, 2 Reis 24:15, Jó 41:25, Ezequiel 17:13 e 32:21. De acordo com esse ponto de vista, os versículos 3-9 se referem particularmente a juízes humanos corruptos. O segundo ponto de vista parece mais simples e talvez mais convincente. O salmo poderia ser um lamento individual, mas é provavelmente um lamento nacional, visto que não há alusões a elementos pessoais. Nos versículos 1-2, o salmista, ou Deus, acusa de fracasso completo na execução da sua tarefa os que eram responsáveis pela manutenção da justiça. Em vez de refrear o mal, eles o incitam. Os versículos 3-5 descrevem os malfeitores em termos que destacam sua maldade inata. Os versículos 6 e 9 são uma imprecação que pede que caia uma maldição cértupla sobre os malfeitores. Acerca dos problemas textuais deste texto, veja a seguir. Finalmente, versículo 10-11, o salmista olha para o dia em que Deus vai dar retribuição total aos ímpios, Isaías 24:21, e mostrar abertamente que, de fato, há justiça no universo. 94.2 e 128.2, Isaías 3:10 e 11. Acerca dos salmos imprecatórios, veja a introdução 4. Título, introdução, versículo 1, poderosos, o texto massorético Elim, que dificilmente faz sentido, é emendado para Elim, deuses ou poderosos. Vê a discussão acima e confira 82.1, que trazem Elohim. Versículo 2, espalham, literalmente pesam, Jó 31:6, Salmo 62:9, Provérbios 16:2. Versículo 4, confira 51.5, ímpios. Vê comentário do Salmo 1, erram o caminho ou se distanciam, confira Isaías 1.4. Versículo 4, veneno, literalmente calúnia, mentiras, maldições, etc. Versículo 4b5, todas as serpentes são surdas e o encantador prende a atenção delas por meio do movimento da sua flauta e não por sua música. O encantamento de serpentes, não por sua música. G. Kandali, Animals of Bible Bands, 1970, página 206. O encantamento de serpentes, confira Êxodos 10:11, Isaías 3:3, Jeremias 8:11. Talvez fosse usado para obter oráculos. Versículo 6, dentes. Ver comentário de 3.7, confira de 57.4. Versículo 7, desapareçam como água, confira Jó 6:15. 2 Samuel 14:14, quando empunham o arco, a NVI tenta fazer sentido da difícil frase do texto massorético, que sejam esmagados como a erva que nasce no caminho. A NTLH é uma conjectura razoável. Versículo 8, como a lesma, a sugestão aborto,
Confira na NEB se encaixa melhor no contexto. Confira Jó 3,16, 10,18, Eclesiastes 6,3. Versículo 9, aqui também o texto maçorético está aparentemente corrompido. Com uma ligeira emenda, pode ser traduzido por antes que o percebam. Ele vai dilacerá-los como espinhos, como ervas daninhas. Ele os varrerá na sua ira ardente. Confira NTLH, versículo 10, justos, vê comentário do Salmo 1, quando banharem os seus pés. A experiência da derrota total do mal. Confira 68:23 e Jó 29:6. Salmo 59, protege-me, ó força minha. Este é o lamento individual de um homem que está sendo perseguido injustamente por homens maus e cruéis, evidentemente do seu próprio povo. Apesar das imagens vividamente poéticas, no entanto, é difícil reconstruir com base no Salmo as exatas circunstâncias pessoais do autor. O versículo 3 sugere ataques físicos, enquanto os versículos 7 e 12 sugerem acusação falsa, calúnia, maldição, etc., com base nas referências ao povo de Israel. Versículo 5, do 11 ao 13. Versículo 5, 11 e 13, né? 11 ao 13. E a seus inimigos, nações, versículos 5 e 8. Alguns comentaristas deduzem que este é um lamento nacional, mas é melhor imaginar que essas referências são evidências do fato de que o salmista fez uma petição no santuário na presença da congregação e, portanto, incorporou na sua oração as necessidades da comunidade como um todo. As palavras meu povo, versículo 11, talvez sugiram que o recitante é o rei ou governador e que está falando como representante do seu povo. Os que aceitam a origem histórica apresentada no cabeçalho, 1 Samuel 19, do 11 ao 17, mas vê introdução 3, 2, creem que posteriormente Davi pode ter adaptado o salmo para o uso litúrgico. O salmo foi elaborado cuidadosamente em duas seções principais, versículo 1 ao 10, versículo 11 ao 17, cada uma concluindo com um refrão semelhante, versículo 9, 10, versículo 17, e cada um subdividida com uma descrição semelhante dos inimigos, versículos 6 e 7, versículo 14 e 15. Como é comum num salmo de lamento, ele não contém somente posições e referências à situação do salmista, mas também expressões da certeza de que Deus vai livrar e promessas de obedecer à ação de graças. Título, introdução, versículo 1, põe-me fora do alcance, literalmente põe-me no alto. Confira alto refúgio, versículo 9, 16, 17. Versículo 2, os que praticam o mal, ver comentário de 5:5, assassinos, literalmente homens de sangue. Versículo 3, cruéis, literalmente fortes, delito ou pecado, ver comentário de 32.1. Versículo 4, mesmo eu não tendo culpa, literalmente sem iniquidade. Ver comentário de 32.1, levanta-te, ver comentário de 44.23. Confira 7.6, para ajudar-me, literalmente para se encontrar comigo. Confira versículo 10. Versículo 5, ó Senhor Deus dos exércitos, ver comentário de 24.10, não tenhas misericórdia, literalmente não sejas misericordioso de forma alguma. Pausa, selar, introdução. Versículo 6, cães, os cachorros vadios nas cidades orientais, geralmente dormiam ao sol de dia e depois à noite vagueavam em matilha à procura de comida, ficavam nos montes de lixo e entulho e eram considerados impuros e selvagens. Versículo 7, saem das suas bocas, possivelmente espumando pela boca, alardeiam de boca. A Ara dão gritos com a boca, a RC gritam, NTLH seus lábios são como espadas. O texto maçorético faz sentido, confira 52.2, 52.21 e 57.4. E dizem, nos inserido para ressaltar o significado, Jó 24:15, mas poderiam ser as palavras do salmista, pois quem está prestando atenção, versículo 8, rir, ver comentário de 2.4, versículo 9,
Ó tu, minha força, a NVI segue alguns manuscritos hebraicos, a Septuaginta, o Targum e a Vulgata. O texto massorético traz a força dele, por ti vou aguardar. Assim está o texto massorético, que faz sentido. BJNTLH, a RCV traz cantarei louvores, com base na siríaca, seguindo o versículo 17. Versículo 10, virá ao meu encontro, confira 21.3, Isaías 21.14, que eu triunfe, vê comentário de 54.1, meus inimigos, vê comentário de 54.5. Versículo 11, não os mates, visto que isso contradiz o versículo 14, alguns comentaristas traduzem acaba com eles de vez ou transformam a frase em interrogação. Aparentemente, o ponto é que o castigo deles precisa ser visto como juízo divino. Versículo 13, Êxodos 9:15, 1 Samuel 17:46 e Salmo 58:7. E não como acidente, faz-os vaguearem, espalha-os, Números 32:13. Versículo 13, Jacó, vê comentário de 20.1. Versículo 15, uivam, a NVI segue a Septuaginta e a Vulgata. O texto massorético traz, eles demoram, passem a noite sem se fartarem, a RC. Versículo 16, força, a mesma palavra que está nos versículos 9 e 17, fidelidade. Vê comentário de 5.7, de manhã, tradicionalmente a hora do livramento. Confira 17.15 e 46.5, ou uma referência a passar a noite em oração no santuário. Confira 2 Samuel 12:16. Salmo 60, a oração de um povo derrotado. A situação que deu origem a esse salmo, obviamente, foi uma pesada derrota do exército israelita, provavelmente diante de Edom. Confira versículo 9. Em profunda angústia, o povo, sem dúvida, é representado por seu rei ou líder, confira versículo 9, recitou esse lamento nacional, talvez acompanhado de jejum. Ver comentário do Salmo 44. Se seguirmos a designação do cabeçalho, ver abaixo, então precisamos supor que Edom atacou o exército de Davi pela retaguarda, enquanto este estava preocupado com os sírios. Uma situação histórica alternativa poderia ser aquela citada em 2 Reis 2:20, mas além disso a ocasião não pode ser identificada. Os versículos 1 a 5 descrevem os efeitos catastróficos sobre a nação em decorrência da derrota recente que eles atribuem não a seu inimigo estrangeiro, mas a seu próprio Deus. Eles estão convictos, não obstante, de que ele não os abandonou para sempre, e por isso se achegam a ele com um espírito de confiança, certos de que vai livrar os que ainda têm um relacionamento especial com ele. Observe que a questão sobre se eles merecem o sofrimento não é levantada. Confira 44.17. O lamento é seguido de um oráculo de encorajamento, versículos 6 a 8, provavelmente anunciado por um profeta que destaca o senhorio de Deus sobre Canaã e as terras vizinhas, e assim é concebido como uma promessa de vitória. Talvez isso seja a citação de um oráculo anterior, possivelmente associado à renovação periódica da distribuição das terras por parte de Javé no santuário. Deuteronômio 31.3, Josué 24.8, Números 24.17. Finalmente, os versículos 9 a 12, o comandante-chefe ora por seu sucesso na campanha vindoura contra Edom. Consciente das dúvidas e incertezas, e mesmo assim confiante de que se Deus está de fato com eles, serão vitoriosos. Observe os versículos do 5:12, reapareçam em 108.6 ao 13, aplicados a outro contexto. Título, introdução 3, o lírio da aliança, literalmente lírio do testemunho, provavelmente o nome de uma melodia. Quando Davi combateu, vê comentário de 2 Samuel 2 Samuel 8, do 3 ao 8. 10, do 6 ao 18. 1 Crônicas 18, do 3 ao 6. E 19, do 6 ao 19. Quando Joabe, vê comentário de 2 Samuel 8, 13, 14. 2 Crônicas 18, 12. 1 Reis 11, 15, versículo 1, nos despertaste, literalmente nos quebraste. Juízes 21, 15, versículo 3, fizeste passar tempos difíceis,
literalmente fizeste ver coisas difíceis, mas possivelmente deveria ser traduzido como fizeste beber o cálice da amargura. Confira Nebe, vinho, Isaías 51, 17 ao 21. Jeremias 13:13, 25:15, Salmo 75:8. Versículo 4, sinal, estandarte, ara, aqui um sinal de fuga. Confira Jeremias 4:6. Para que fugissem das florestas, Septuaginta, para que fugissem do arco, pausa, selá, introdução. Versículo 5, aqueles a quem amas, o povo de Deus. Confira Deuteronômios 33:12, Isaías 5:1, Jeremias 11:15. Sejam libertos, literalmente salvos. Ver comentário de 35:3. Versículo 6, do seu santuário, a tradução literal, por sua santidade, provavelmente é melhor. Deus jura por si mesmo, Amós 6:8, e a sua natureza e a essência santidade tornam impossível ele quebrar sua promessa. Números 23:9, versículo 6:7, acerca dos lugares mencionados. VNBD são citados aqui para representar todo o território de Israel. Versículo 7, o meu capacete, literalmente a proteção da minha cabeça, cetro ou bastão do comandante, símbolo de autoridade. Versículo 8, os lugares mencionados faziam parte do império de Davi. 2 Samuel 8, do 1 ao 14. Pia, um retrato de severidade humilde em Edom, atiro a minha sandália, ou um símbolo de tomada de posse, assim NTLH, Ruth 4:7, Deuteronômios 11:24, ou como o traduz Kirkpatrick para o retrato de um senhor atirando suas sandálias para o servo a fim de que este as carregue ou limpe. Confira Mateus 3:11. Sobre a Filístia, a NVI segue a siríaca em 108.9. O texto maçorético traz Filístia, grite por minha causa. Confira BJ. No versículo 9, o rei citar provavelmente é o rei ou líder do exército. Parece que mais um ataque contra Edom está sendo planejado. Cidade fortificada, possivelmente Petra, e capital de Edom. Obadias 3. Versículo 10b, confira 1 Samuel 4:3, 2 Samuel 5:20, Salmos 44:9, versículo 11, contra os adversários ou diante dos problemas, concede-nos socorro na opressão, BJ, socorro do homem, literalmente salvação do homem. Confira 33:16, versículo 12, conquistaremos a vitória, faremos proezas, 1 Samuel 14:48, Salmo 118:15, pisoteará, via comentário de 44:5. Salmo 61, seguro na rocha, protegido na tenda. Um ponto de vista considera este salmo o lamento de um indivíduo, talvez de um levita, que está longe do templo. Confira Salmos 42 e 43. E outro ponto de vista defende que o salmo é o cântico de gratidão de um adorador no templo. Versículo 4 e 5, que lembra sua oração anterior por proteção. Versículos 1 a 3, vê comentário dos Salmos 56 e 57. Como é frequentemente nesses lamentos, a causa da aflição do salmista não é especificada. Vê comentário dos versículos 2 e 3. A inclusão de uma intercessão pelo rei, versículos 6 e 7, é adequada, visto que ele era considerado o canal da bênção e da proteção divinas da nação. Confira 28:8, 72, 1 ao 17, por consequência do israelita individual. Os comentaristas que seguem a atribuição apresentada no cabeçalho datam um salmo ou no tempo da rebelião de Absalão, 2 Samuel 15:19, ou numa época em que o rei estava longe de casa numa campanha militar, Salmos 20 e 60. Se o salmo é davídico, os versículos 6 e 7 podem ser considerados a oração do rei por si mesmo e pela sua dinastia. Jeremias 38:5, acerca de uma referência do rei a si mesmo na terceira pessoa, ou um acréscimo posterior de uso congregacional Kidney. Depois do exílio, o salmo foi usado como oração da nação dispersa
e o rei foi interpretado como o Messias. Assim, os Targums, título 5, introdução, versículo 2, desde os confins da terra, ou é uma referência a um lugar distante, Deuteronômio 28, 49, Salmos 46, 9, ou ao mundo inferior, Êxodos 15, 12, 1 Samuel 28, 13, Salmos 63, 9, Isaías 29, 4, com o coração abatido, ou quando me falta coragem, ou quando a minha vitalidade está se esvaindo. O Sheol começa a tomar conta dele. Vê comentário de 40.2, na rocha, vê comentário de 18.2, confira 18, 31 e 46, mais alta do que eu, ou possivelmente alta demais para mim, para escalar com as próprias forças. Versículo 3, o meu refúgio, uma torre forte. Confira 9.9, 18.2, 46.1, 48.3, 59.9, 16, 59.9, 16 e 17. 62.7, o inimigo poderia ser uma referência à morte. Confira 49.14. Versículo 4, anseio e ou eu vou, tenda, ver comentário de 15.1, para sempre, ver comentário de 23.6. Asas, ver comentário de 17.8. Pausa, introdução, versículo 5. Votos, apresentar ofertas de gratidão. Confira Levítico 7.11. Mas nos Salmos, eles não são tanto promessas condicionadas de dádivas, as barganhas de Gênesis 28.20, Juízes 11.30, quanto à expressão da certeza de que Deus vai responder às orações e trazer o livramento, a herança ou possivelmente o desejo. Confira Nebe, temem o teu nome, demonstram a reverência devida a um Deus santo. Confira 34.7, acerca de nome, ver comentário de 20.1, versículo 6, prolonga os dias, literalmente acrescente dias aos dias de. Confira 2 Reis 20.6, por muitas gerações. 1 Reis 1.31, Neemias 2.3, versículo 7, confira 89.36. Diante de Deus, desfrutando do seu favor e bênção, confira 56.12. Amor, vê comentário de 5.7, fidelidade, literalmente verdade. Vê comentário do versículo 25.5. Não, vê comentário de 25.5. Versículo 8, votos, normalmente pagos de uma vez por todas. Vê comentário do versículo 5. Teu nome, vê comentário do versículo, comentário de 20.1. Salmo 62, não há outra esperança. Nesse salmo individual de confiança e segurança, as circunstâncias exatas do salmista talvez não estejam claras, mas o que está muito claro é sua confiança absoluta em Deus. Na primeira metade do salmo, do versículo do 1 ao 7, a descrição da sua condição triste, está sendo atacado por inimigos cruéis e traiçoeiros. Versículo 3 e 4 está intercalada entre a dupla expressão da sua certeza em relação a Deus. Versículos 1, 2, 5 e 7. Não há necessidade de que ele continue chamando a Deus. Ele se acha tão seguro de que pode depender de Deus, que está contente em esperar em silêncio pelo livramento do Senhor. Confira 40.1 e 123.2. Em seguida, ver 8 ao 10. Isso, acho que é versículo 8 ao 10. Ele se volta para os que estão adorando com ele. Isso sugere que o salmo está sendo recitado no santuário e os exorta a confiarem somente em Deus e em nenhum outro. Todo e qualquer outro fundamento para a confiança, não importa se força humana ou recursos materiais, é ilusório. Finalmente, versículo 11 e 12, como um mestre da sabedoria, ele conta as lições que aprendeu da revelação divina ou por meio de oráculos proféticos ou da recitação cultual dos atos poderosos de Deus. Salmo 136. Deus é capaz e está disposto a cumprir suas promessas da aliança e garantir que os ímpios sejam castigados e os justos recompensados. Êxodos 20.5 e Deuteronômio 28. Título, introdução, versículo 1.
somente a palavra hebraica ak ocorre 6 vezes nesse salmo. No início dos versículos 1, 2, 4, 5, 6 e 9, ela denota reforço da ideia, certamente, verdadeiramente ou contraste, mas somente minha alma, eu. Vê comentário de 3.2, descansa, literalmente é silêncio. Confira o versículo 5, salvação. Vê comentário de 35.3, versículo 2, rocha, torre, segura. Vê comentário de 18.2, abalado. BJ, jamais vacilarei. NTLH, eu nunca serei derrotado. Versículo 3, atacarão um homem para matá-lo, muro inclinado, uma descrição do homem perseguido próximo da morte. Confira Jeremias 15:20, uma cerca prestes a cair. Parapeito quebrado, a Anderson, versículo 4, sua posição elevada, uma referência ou a posição social elevada do salmista, ou a dignidade espiritual de qualquer homem temente a Deus. Versículo 7, pausa, vê introdução. Versículo 5, vê comentário do versículo 1, descanse, ó minha alma, literalmente aquiete-se, ó minha alma. Versículo 6, abalado ou deslocado. A mesma palavra do versículo 2, a omissão do reforço jamais. Versículo 2, aqui não é importante. Algumas traduções o omitem também no versículo 2. Versículo 7, salvação. Ver comentário de 35.3. Versículo 9, homens de origem humilde. Os de origem importante, literalmente filhos da humanidade, hebraico Adam, filhos de um homem, no hebraico Ish, né, que homem é Ish. Não há necessidade de um contraste, não há necessariamente um contraste aqui. Na Neb, em TLH, vê comentário de 49.2, na balança, Provérbios 16, 2, 21, 2, 24, 12, Daniel 5, 27. No pensamento egípcio, os deuses pensavam o coração do homem, depois pesavam, né? Os deuses pesavam o coração do homem depois da morte para avaliar seu valor. Aqui o juízo acontece antes da morte. Jó 31:6. Versículo 11, uma vez, duas vezes, uma repetição para dar destaque. Confira Provérbios 6:16, Amós 1:3, ou equivalente a muitas coisas. Jó 33:14, versículo 12, fidelidade. Vê comentário de 5:7, retribuirás. Confira Provérbios 24:12.